Eu estava com a vassoura na mão bem na beira da calçada e tudo aconteceu rápido demais. O barulho da rua parou dentro de mim quando ouvi a risada. Não foi risada baixa, foi risada alta, debochada, perto do meu ouvido. Eu continuei varrendo, olhando para o chão, fingindo que não era comigo. Aí alguém gritou alguma coisa que eu não entendi direito e outro respondeu rindo mais forte. Quando levantei o rosto, vi uma latinha levantada no ar, gelada, brilhando no sol. Antes que eu pudesse pensar, a água tônica veio voando, bateu no meu peito, subiu pelo pescoço e escorreu no meu rosto. Entrou no olho, ardeu, gelou tudo por dentro. Meu corpo travou por um segundo. Eu senti a roupa colar na pele, senti o gosto amargo na boca. E ouvi a gargalhada estourar em volta de mim, como se eu fosse um brinquedo quebrado. Eu fiquei ali parado, com a vassoura tremendo na minha mão. Ninguém veio me ajudar, ninguém falou nada. As pessoas só olharam. Algumas riam baixo, outras levantaram o celular e começaram a gravar, apontando para mim como se fosse uma cena engraçada. Eu vi dedos deslizando na tela, vi olhos curiosos, vi sorrisos tortos. Um dos garotos chegou mais perto e falou alto, para todo mundo ouvir. Falou do meu jeito, da minha roupa, do que eu parecia ser. Os outros riram mais ainda. Meu rosto queimava de vergonha. Meu peito apertou forte, como se alguém estivesse apertando por dentro. Eu queria sumir dali, queria desaparecer no chão. Mas minhas pernas não andaram. Eu só apertei a vassoura com força, tentando segurar a raiva para não explodir. Outro deles deu um passo à frente e chutou o que eu estava usando para juntar o lixo. O barulho ecoou alto na calçada. Eles riram de novo. Eu respirei fundo, bem fundo. Baixei a cabeça, continuei varrendo, mesmo molhado, mesmo tremendo. As risadas continuavam. Os celulares continuavam apontados. Eu sentia que todo mundo estava me vendo pequeno, fraco, humilhado. O ar ficou pesado, difícil de puxar. E bem no meio daquele riso, daquele deboche todo, eu ouvi passos diferentes. Passos fortes, rápidos. O tipo de som que faz o corpo ficar atento sem saber por quê. Algo estava chegando, algo grande. E ninguém ali fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Água tônica continuava escorrendo pelo meu rosto, pingando no chão, fazendo pequenas poças claras na calçada suja. Eu sentia o frio na pele e o quente da vergonha por dentro. Minha mão estava dura no cabo da vassoura, tão apertada que parecia que meus dedos iam quebrar. Eu não falava nada. Falar parecia perigoso. Qualquer palavra podia virar mais risada. Os garotos chegaram mais perto, devagar, como quem provoca um bicho encurralado só para ver o que acontece. Um deles me rodeou, olhando de cima a baixo, rindo com a boca torta. Outro cochichou algo no ouvido do amigo e os dois gargalharam alto, apontando para mim. Eu ouvi frases cortadas, palavras jogadas no ar como pedra, coisas que machucam mesmo quando a gente finge que não escuta. Meu rosto queimava. Eu sentia os olhos pesados, molhados, mas não chorei. Não ali, não na frente deles. As pessoas em volta continuavam paradas, algumas fingindo que não viam, outras olhando com curiosidade ruim. Os celulares estavam todos apontados. Eu via as luzinhas das câmeras, via os braços esticados, via gente sorrindo enquanto me filmava. Parecia que eu não era uma pessoa. Parecia que eu era só uma cena. Um dos garotos chegou tão perto que eu senti o cheiro do perfume forte dele. Ele falou bem devagar, quase encostando no meu rosto, como se quisesse que eu sentisse cada palavra. Os outros ficaram quietos por um segundo, esperando minha reação. Meu coração batia rápido. Tum, tum, tum. Eu pensei em ir embora. Pensei em largar tudo ali, mas minhas pernas não obedeceram. Eu só fiquei ali, parado, pequeno, com a vassoura na mão, tentando respirar. Foi quando o ar mudou, não sei explicar direito, mas mudou. As risadas começaram a sair mais baixas. Um dos garotos olhou por cima do meu ombro e parou de rir na hora. O sorriso dele sumiu rápido, como se alguém tivesse puxado.
Outro virou o rosto, confuso. Eu ouvi alguém cochichar e bem baixinho. O barulho da rua parecia ficar distante, como se alguém estivesse abaixando o volume do mundo. Os passos ficaram mais fortes, mais perto, passos firmes, passos de quem anda sem medo. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Não era frio da bebida, era outra coisa. Era aquela sensação de quando a gente sabe que fez algo errado e alguém importante viu. Alguns passantes começaram a abaixar o celular devagar. Outros continuaram gravando, mas com o rosto tenso. O grupo de garotos já não parecia tão grande, já não parecia tão forte. Eles se mexiam de um jeito estranho, inquietos, como quem quer ir embora, mas não sabe como. Eu ainda estava de cabeça baixa, mas sentia tudo. Sentia os olhares mudando. Sentia a vergonha passando de mim para eles, mesmo que ninguém dissesse nada. Algo muito grande estava prestes a acontecer. Algo que ninguém ali esperava. Eu sabia. Meu peito sabia. Meu corpo inteiro sabia. Eles tinham passado do limite. E agora não tinha mais volta. Se você já se sentiu assim, pequeno diante de todo mundo, me conta aqui embaixo, de verdade. E se quiser continuar comigo até o fim dessa história, se inscreve e fica por aqui, porque o que veio depois mudou tudo. Meu nome é Antenor Batista da Silva. Eu tenho 68 anos. Eu moro desde sempre no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Minha casa é pequena, simples, dessas que a gente vai ajeitando do jeito que dá. A parede tem manchas antigas, o portão faz barulho quando abre e a telha esquenta tanto no sol que à tarde a casa fica abafada. O chão é frio de manhã. A luz entra fraquinha pela janela e eu gosto de ficar olhando a poeira dançando no ar, porque isso me faz sentir que o tempo ainda anda, mesmo quando a vida parece parada. Foi ali que eu vivi quase tudo da minha vida. Foi ali que eu aprendi a aguentar calado, como se o silêncio fosse uma roupa que eu visto todo dia. Eu sempre acordei cedo, antes do barulho da rua, antes do ônibus passar. Eu sentava na beira da cama, ficava um tempo olhando para o chão, juntando força para levantar. O corpo já não ajuda mais como antes. O joelho dói, a coluna reclama, a mão às vezes trava. E quando eu espirro, parece que o peito rasga. Mas eu levantava assim mesmo, porque ninguém ia fazer isso por mim. Eu lavava o rosto na pia fria, passava água no cabelo ralo e eu me olhava no espelho manchado. Eu via um velho cansado. Eu via alguém que muita gente não respeita. Eu via alguém que, se cair na rua, talvez ninguém pare. Eu engolia isso, respirava fundo e seguia. Eu colocava a roupa mais simples que tinha, sempre meio gasta, sempre com um cheiro que não sai fácil. Porque quando a gente vive na rua trabalhando, a roupa pega o mundo inteiro. Eu calçava meu chinelo ou um tênis velho e saía sem fazer barulho para não incomodar ninguém. Na rua do Jardim Catarina tem cachorro latindo, tem vizinho discutindo, tem moto passando rápido e tem sempre alguém olhando da janela. Eu passava devagar com o corpo curvado e muita gente nem dizia bom dia. Alguns olhavam como se eu atrapalhasse o caminho só por existir. Minha vida nunca foi grande para os outros, nunca foi bonita por fora. Eu sempre fiz serviço que ninguém quer. Varri rua, carreguei entulho, limpei terreno, ajudei em obra, recolhi lixo, consertei o que dava para consertar. Às vezes eu ia até o bairro Alcântara, onde sempre tem movimento, e ficava esperando alguém chamar. Preciso de um ajudante. E quando chamavam, era quase sempre assim. Ô velho, vem cá. Nunca era pelo nome, nunca era com respeito. Eu ouvia velho como se fosse xingamento, mas eu ia, porque eu precisava. Porque dignidade, para mim, sempre foi não deixar faltar nada dentro de casa, mesmo quando faltava quase tudo. Eu pegava ônibus lotado, ficava em pé, segurando no ferro, com gente empurrando, e às vezes alguém reclamava, esse velho está no meu espaço. Eu ficava quieto, eu sempre fiquei quieto. Eu aprendi cedo que, quando a gente é pobre e velho, muita gente acha que pode passar por cima.
E a pior parte é que eles fazem isso sorrindo, como se fosse normal. Eu descia no centro, perto da Avenida Presidente Vargas, e caminhava olhando para o chão, porque olhar demais para as pessoas dá tristeza. Eu sentia fome, mas eu guardava o pouco dinheiro para comprar arroz, feijão, uma mistura simples. Às vezes, eu levava um pão velho no bolso e comia escondido, porque até comer na rua parece que dá vergonha quando você já foi humilhado muitas vezes. Eu me acostumei cedo a engolir coisas calado. Olhar torto. Gente atravessando a rua para não passar perto. Risadinhas quando eu entrava em algum lugar. Eu fingia que não via. Eu fingia que não doía. Mas doía. Doía todo dia. Só que eu aprendi que reclamar não mudava nada. Então eu abaixava a cabeça e seguia. E sabe o que é mais triste? É que a gente vai aceitando um pouquinho por dia, até parecer que a humilhação faz parte do trabalho, como se fosse uniforme. Minha mulher, Lúcia Maria Batista da Silva, era quem me entendia sem eu precisar falar. Ela tinha um jeito calmo, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Ela fazia café fraco, botava açúcar só um tiquinho, e mesmo assim parecia que aquele café tinha abraço dentro. A gente não tinha luxo, mas tinha conversa, tinha silêncio bom, tinha jeito de cuidar. Ela me chamava de Antenor Batista da Silva quando queria me puxar de volta para o mundo. E quando ela ria, eu lembrava que eu ainda era homem, não só problema, até o dia em que ela ficou doente. Foi rápido demais. Um dia ela estava ali, no outro não estava mais. Eu lembro do ventilador fazendo barulho, dela deitada, da mão dela leve na minha mão e do olhar dela tentando ser forte por mim. Eu levei ela para posto, fiquei em fila, ouvi gente falando alto, ouvi funcionário tratando a gente como se fosse número, e eu ali, segurando a dor por dentro, tentando não desabar. Quando ela se foi, a casa ficou vazia de um jeito que não dá para explicar. O silêncio virou pesado, não era paz, era falta. Eu falava o nome dela baixinho, Lúcia Maria Batista da Silva, como se eu chamasse de volta. Mas ninguém volta. Depois disso, sobrou eu e meu filho, Davi Antunes Batista da Silva. Ele ainda era menino, mas parecia já carregar coisa demais no olhar. Eu fazia de tudo para não mostrar minha dor, porque eu achava que pai tinha que ser forte. Eu errava nisso, mas era o que eu sabia fazer. Eu cuidava dele do meu jeito, trabalhando mais, falando menos, protegendo como dava. Eu ensinava ele a não mexer com os outros, a não rir de ninguém, a ajudar quando visse alguém caído. Eu falava, não importa se o mundo é ruim, a gente não precisa ser. Davi Antunes Batista da Silva cresceu vendo a dificuldade de perto, vendo eu sair cedo e voltar cansado, vendo eu chegar com a mão machucada e dizer, foi nada, vendo gente me tratar como se eu fosse invisível. Eu nunca falei para ele sentir raiva do mundo. Nunca ensinei ódio, só ensinei a respeitar. E talvez por isso ele tenha crescido sério, quieto, observador. Ele sempre foi diferente. Ele ficava olhando as coisas como quem aprende rápido. Ele não gostava de injustiça. Eu via isso nele. Às vezes, quando alguém passava do limite comigo na rua, eu via o olho dele ficar duro. E eu tinha que segurar ele pelo braço e dizer, calma, meu filho, porque eu tinha medo de perder ele. No meu dia a dia, eu quase não era visto como gente. Eu entrava em lugares e ninguém me cumprimentava. Às vezes, eu pedia informação e fingiam que não ouviam. Outras vezes, eu ouvia piada pelas costas. Esse aí não é nada. Eu escutava, mas fingia que não, porque responder só me colocava em posição pior. Teve dia de eu fazer um serviço inteiro e o homem dizer que não tinha dinheiro. E eu voltar para casa com o bolso vazio, com fome e com a sensação de que eu era bobo por ser honesto. Teve dia de gente jogar lixo no chão do meu lado e dizer, você tá aí mesmo, como se eu fosse parte da calçada. Minha história sempre foi assim, feita de pequenas humilhações que ninguém registra, pequenos desprezos que se acumulam, olhares que machucam mais que palavras. Eu aceitava porque achava que era assim mesmo, que gente simples nasceu para aguentar.
Que dignidade era sobreviver. Eu passava na frente de lojas arrumadas e via segurança me olhando como se eu fosse roubar. Eu nem entrava, eu já desviava, porque eu já sabia a vergonha que vinha. Eu nunca imaginei que um dia alguém fosse me defender em público. Nunca imaginei que alguém fosse olhar para mim com respeito na frente de todo mundo. Eu só vivia um dia de cada vez, tentando não incomodar, tentando passar despercebido. Eu só queria viver em paz, cuidar do que era meu, voltar para casa inteiro. E no fundo, eu só queria uma coisa simples, ser tratado como pessoa. Quando eu lembro disso tudo, dá para entender porque lá na frente, naquela calçada, eu fiquei quieto. Não foi fraqueza, foi costume, foi uma vida inteira aprendendo a ficar em silêncio, uma vida inteira sendo pequeno aos olhos dos outros. E ninguém ali, naquele dia, sabia disso. Ninguém imaginava quem eu era por dentro, ninguém imaginava o que minha história carregava. E muito menos imaginavam o que estava prestes a acontecer depois. E eu nem sabia, mas aquele dia já tinha acordado pesado antes mesmo de eu abrir os olhos. Eu, Antenor Batista da Silva, acordei antes do sol, com o corpo doendo, como se eu tivesse apanhado a noite inteira. A cama parecia mais dura, o ar parecia mais quente e o silêncio da casa parecia mais alto. Eu levantei devagar, com cuidado, porque o joelho reclamou na hora. Fui até a cozinha pisando leve, lavei o rosto na pia fria e fiquei olhando meus dedos tremendo um pouco, como se o cansaço já morasse ali faz tempo. Eu olhei para o fogão e vi que o gás estava no fim. A chama saiu fraca, quase desistindo. Fiz um café ralo, daqueles que mal têm cor, e comi um pedaço de pão amanhecido que eu tinha guardado do dia anterior. Eu sentei na cadeira e fiquei olhando para a mesa vazia, lembrando como a casa era diferente quando Lúcia Maria Batista da Silva estava viva. Naquele dia, a saudade bateu mais forte. E saudade pesa no corpo também, como se fosse saco de entulho dentro do peito. Eu saí de casa ainda com a rua meio escura no Jardim Catarina, em São Gonçalo, RJ. O chão estava úmido e tinha um cheiro de terra e lixo misturado que sobe quando o dia nasce. Eu carregava minha vassoura, uma pá velha e um balde simples que eu usava para juntar o que eu encontrava pelo caminho. Eu andava devagar, porque eu já não corro atrás de nada. Eu só vou indo um passo de cada vez, do jeito que dá. Cheguei no ponto e esperei. O ônibus demorou. E quando chegou, veio cheio. Lotado. Eu subi com esforço, segurando firme, e fiquei apertado entre gente que nem olhava para mim. Uma moça reclamou alto que eu estava encostando, como se eu tivesse escolhido aquilo. Eu pedi desculpa baixinho. Ninguém respondeu. Eu só fiquei olhando para o vidro sujo da janela, vendo a cidade passando e pensando que eu só precisava terminar o dia sem problema. Quando desci no centro de São Gonçalo, perto da Avenida Presidente Vargas, já tinha gente demais. Moto passando colada, buzina, vendedor gritando, gente apressada trombando. Eu fui até um trecho que sempre junta entulho, perto de uma obra mal cuidada e uma calçada quebrada. Eu não tinha contrato, não tinha uniforme bonito, não tinha nada. Eu só tinha minhas mãos e a vontade de evitar que alguém escorregasse ou se machucasse. Eu já tinha visto senhora cair ali, já tinha visto criança tropeçar, e isso me dava um aperto. Eu começava a limpar não para ser herói. Eu limpava porque eu não suportava a ideia de alguém se quebrar por causa de descaso. Eu varri a primeira parte da calçada com o sol ainda fraco. Juntei pedra, plástico, caco de vidro e logo cedo já deu problema. Um saco de lixo rasgou bem na minha frente, espalhando o resto de comida e coisa fedida no chão. Eu respirei pelo nariz e senti o estômago revirar, mas eu não podia deixar aquilo ali. Eu ajoelhei com cuidado, peguei tudo com a pá, fiz do jeito certo. E nesse momento um rapaz passou e falou rindo: "Isso aí é trabalho perfeito para você." Eu fingi que não ouvi. Meu coração ouviu, mas minha boca ficou quieta. Eu continuei. O braço começou a doer. A mão ficou quente de segurar o cabo da vassoura.
O sol foi subindo e batendo no meu pescoço. Eu sentia suor descendo nas costas. E ainda assim, eu seguia. Porque eu tinha um objetivo simples: terminar, respirar, ir embora. Só isso. Mais tarde, perto do meio da manhã, eu fui até uma lanchonete simples na rua Dr. Feliciano Sodré para pedir um copo de água. Eu entrei devagar, com vergonha de molhar o chão, porque minha roupa já estava suja. A moça do caixa olhou para mim com aquele olhar rápido de cima a baixo e falou: "Não pode ficar aqui não." Eu só queria água. Eu nem tinha pedido comida. Eu disse: "Tá bom", e saí. Do lado de fora, eu encostei na parede e engoli seco. Eu senti aquela coisa antiga dentro de mim. A sensação de ser um incômodo, mesmo quando eu não faço nada. Eu voltei para a calçada. Continuei varrendo e parecia que tudo dava errado. Um carro passou rápido e jogou poeira na minha cara. Um menino esbarrou no meu balde e saiu correndo rindo. Um homem bem vestido passou por mim e puxou a bolsa para mais perto do corpo, como se eu fosse perigo. Eu, Antenor Batista da Silva, ali, com vassoura e pá na mão, parecendo mais uma sombra do que um homem. A cada coisa dessas, eu sentia um pedaço de mim ficando menor. Não por fraqueza, por desgaste, por repetição, por uma vida inteira ouvindo sem responder. No começo da tarde, meu estômago já estava vazio. Eu sentei num meio-fio por 1 minuto para descansar a perna. Só 1 minuto. A calçada estava quente. O barulho da cidade era grande. Eu olhei para o céu entre os fios e pensei: só queria um pouco de paz, uma paz pequena, um descanso simples. Nem precisava ser coisa boa. Era só parar de ser atingido por tudo. Eu levantei de novo porque eu vi um monte de cacos perto do bueiro. E eu pensei que alguém podia cair ali. E foi isso que me empurrou para mais perto daquele trecho da Avenida Presidente Vargas, onde sempre tem aglomeração. Eu fui indo, varrendo, juntando, recolhendo, e quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia os olhares. Porque ali é o tipo de lugar onde gente jovem fica parada, rindo, mexendo no celular, como se a rua fosse deles. E eu passei por eles tentando ser invisível. Eu tentei mesmo. Eu abaixei a cabeça. Fingi que eu era só parte da calçada. Mas eu estava cansado demais para correr, cansado demais para discutir, cansado demais para qualquer coisa. Eu só queria terminar e ir embora. Eu só queria chegar em casa no Jardim Catarina e deitar sem pensar. E foi nessa hora que eu tive um pensamento bobo, simples, quase infantil. Se eu limpar direitinho aqui, eu vou sentir orgulho pelo menos disso. Porque eu não tinha muita coisa. Eu não tinha aplauso. Eu não tinha foto bonita, mas eu tinha minhas mãos e minha intenção. Eu só queria fazer o certo. Só que o mundo, às vezes, parece que escolhe justamente o dia em que a gente está mais fraco para testar a gente. Eu senti isso naquele dia. Eu senti como se cada coisa pequena, o ônibus lotado, o olhar torto, a água negada, a piada, a fome, fosse empurrando meu destino, devagar, como uma mão invisível me levando para o lugar exato onde o público já me viu molhado, humilhado, com gente rindo e gravando. Quando eu cheguei naquele ponto da calçada, perto do movimento maior, eu já estava com a alma cansada. Eu já estava segurando a dignidade com as 2 mãos, como se fosse algo frágil que podia cair no chão e quebrar. Eu só queria silêncio. Eu só queria paz. Eu só queria um dia sem ser tratado como sujeira. E mesmo assim, eu peguei a vassoura com mais força, respirei fundo e continuei, sem saber que em poucos minutos tudo ia virar do avesso. Eu fui chegando mais perto do lugar onde tudo ia acontecer sem eu saber. Eu, Antenor Batista da Silva, vinha devagar pela rua Dr. Feliciano Sodré, no centro de São Gonçalo, RJ, com a vassoura numa mão e a pá na outra, sentindo o peso do dia inteiro nas costas. A rua ali tem um barulho diferente. É um barulho que mistura gente com pressa. Moto cortando caminho, ônibus soltando fumaça, vendedor chamando cliente, música vazando de alguma loja e conversa alta de quem não tem medo de ser ouvido. Eu não queria confusão.
Eu não queria atenção. Eu só queria um pedacinho de paz no meio do caos. O cheiro também era forte. Cheiro de gordura de pastel, cheiro de refrigerante doce, cheiro de suor no calor, cheiro de lixo no canto da calçada, cheiro de perfume caro passando rápido. E eu ali, com minha roupa simples gasta, marcada de poeira, tentando ser só mais uma sombra caminhando. Eu olhava para o chão, porque olhar para as pessoas me dava aquela sensação ruim de estar sempre no lugar errado. Eu encostei perto de um trecho da calçada, onde sempre tem entulho. Era bem na beira da Avenida Presidente Vargas, aquele ponto em que a calçada fica mais apertada e o povo passa colado, e qualquer pedra solta vira perigo. Eu comecei a varrer com cuidado, juntando caco pequeno, pedacinho de vidro, resto de papel, coisa que pode furar pé de criança, coisa que pode fazer uma senhora cair. A vassoura fazia um som áspero no chão. Shh, shh. E aquele som, por mais simples que seja, me acalmava um pouco. Era como se eu tivesse controle de alguma coisa, pelo menos da sujeira na minha frente. Só que o lugar não deixava eu ficar em paz. Eu senti primeiro pelos olhos, olhares, olhar torto, olhar de lado, olhar de cima. Aquele tipo de olhar que não pergunta nada, mas já decide que você não presta. Eu ouvi risadinha, uma risadinha curta de quem acha engraçado só porque sim. Eu continuei varrendo, fingindo que não era comigo, porque se eu levantasse a cabeça, eu sabia que ia doer mais. Eu vi um grupinho de jovens encostado perto de uma vitrine. Eles estavam arrumados, limpos, com tênis branco, boné, corrente no pescoço. Eles comiam alguma coisa e bebiam latinha, conversando alto. Um deles apontou para mim com o queixo, sem nem usar a mão, como se eu fosse um bicho. Os outros olharam também. E aí veio aquela risada que machuca, porque não é risada de alegria, é risada de desprezo. Eu fiquei quieto. Eu, Antenor Batista da Silva, baixei o rosto e varri mais rápido, como se eu pudesse terminar antes de ser notado. Mas parecia que quanto mais eu tentava ser invisível, mais eles olhavam. Um deles falou alto: "Olha lá, o velho tá brincando de limpar." Outro respondeu: "Deixa ele, vai, é o que sobrou para ele." E eles riram como se fosse a coisa mais normal do mundo. Teve gente passando que olhou e não fez nada. Teve gente que ouviu e riu também, como se eu merecesse. Teve gente que fingiu que não era com eles, porque é fácil fingir quando a humilhação é com o outro. E essa parte dói muito. Porque não é só a maldade de quem faz, é o silêncio de quem vê. Eu continuei varrendo, varrendo, varrendo. Cada passada, parecia que eu estava esfregando minha dignidade no chão junto com a sujeira. Eu ouvia cochicho, eu ouvia "Ih, olha isso." Eu ouvia "Aposta que ele está pedindo dinheiro." E eu não estava pedindo nada. Eu só estava tentando deixar a calçada segura. Eu queria que alguém enxergasse isso, mas ninguém enxergava, ou não queria. Em algum momento, eu senti uma pessoa parar atrás de mim. Eu não vi o rosto. Eu só senti a presença e ouvi uma voz dizendo com impaciência: "Sai pra lá, você está atrapalhando." Eu me encolhi, puxei o entulho para mais perto do meio-fio, tentei abrir espaço. E mesmo assim, a pessoa passou raspando e fez uma cara de nojo. Como se eu fosse sujeira também, eu me senti pequeno, bem pequeno. E não é um pequeno de tamanho, é um pequeno de valor, sabe? Como se eu não tivesse direito nem de ocupar um pedaço de calçada. Eu respirei fundo e falei comigo mesmo, bem baixinho: "Calma, Antenor Batista da Silva. Só termina e vai embora." Só que meu peito estava apertado, minha garganta estava seca, e eu sentia uma raiva quieta, escondida porque eu queria ser respeitado, mas eu sabia que para eles eu era só um alvo fácil. E aí eu vi que um dos jovens levantou o celular. Ele não estava só olhando, ele estava filmando. Eu vi o braço esticado, a tela brilhando. Vi ele rindo enquanto apontava para mim. E isso me deu um frio no estômago, porque quando alguém filma sua vergonha, parece que sua dor vira brinquedo.
Parece que você perde o direito de ser humano e vira uma cena para os outros. Se você já entrou em um lugar ou passou por um canto e sentiu que não era bem-vindo, como se todo mundo olhasse e pensasse, esse aí não devia estar aqui. Me conta aqui nos comentários, de verdade. Eu não desejo isso para ninguém, mas eu sei que muita gente entende esse sentimento. Eu continuei. Eu varri mais um pouco, juntei mais um pouco. E quanto mais eu fazia isso, mais eles pareciam se divertir. Um deles deu 2 passos na minha direção e falou algo que eu não vou esquecer. Falou como se eu fosse lixo. Os outros riram alto. E teve um segundo em que eu quase parei. Quase larguei a vassoura no chão. Quase fui embora. Só que eu olhei para o entulho, para o vidro, para a calçada quebrada e eu pensei no pé de alguém. Pensei numa criança correndo, pensei numa senhora distraída, e eu não consegui deixar. Eu segui, mesmo com o coração doendo. Foi aí que eu percebi que eles estavam chegando perto demais do meu espaço, perto demais do meu rosto. Eu sentia o cheiro deles, o som da risada na minha orelha, o brilho da latinha na mão. Eu ouvi alguém dizer, agora. E eu senti o ar ficar diferente, pesado, como se o mundo prendesse a respiração junto comigo. Eu ainda não sabia o que eles iam fazer, mas eu sabia que vinha coisa ruim. Vinha algo para me expor, para me quebrar na frente de todo mundo. E eu estava cansado demais para correr, cansado demais para gritar, cansado demais para brigar. Eu só queria paz, só queria silêncio. Só queria ir embora inteiro. Mas o destino, naquele ponto da Avenida Presidente Vargas, parecia que já tinha decidido que eu ia ser testado e que dali em diante nada ia ser simples como antes. Na minha cabeça, eu repetia o nome do meu filho, Davi Antunes Batista da Silva, como se fosse uma oração baixinha, daquelas que a gente faz sem mexer a boca. Eu varria e repetia. Varri, respirava, repetia de novo. Era a única coisa que me segurava em pé naquele momento, porque eu sentia que aquele lugar estava mudando, que o ar estava ficando mais pesado, mais grosso, como se desse para cortar com a mão. As risadas já não eram soltas, elas vinham apontadas, direcionadas, eram para mim. Um dos jovens chegou mais perto e começou a imitar meu jeito de andar. Curvou um pouco o corpo, fez cara de cansaço, fingiu varrer o chão, enquanto os outros riam alto. Riam demais. Riam como se aquilo fosse a melhor coisa do dia deles. Eu ouvi alguém falar, olha isso, mano, é assim que a gente vai acabar se não estudar. E outro respondeu, relaxa, esse aí já acabou faz tempo. Aquilo bateu em mim como um tapa invisível. Não doeu na pele, doeu aqui dentro. Eu senti minhas orelhas queimarem, senti meu rosto quente. Eu continuei olhando para o chão, mas minha visão começou a embaçar um pouco. Não era choro ainda, era raiva misturada com vergonha. Eu pensei em ir embora de vez, largar tudo ali mesmo, deixar vidro, deixar pedra, deixar calçada do jeito que estava. Eu pensei, ninguém liga mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava em alguém passando depois, em alguém caindo, em alguém se machucando. E eu ficava. Eu sempre fico. Um deles pegou a latinha e chacoalhou de leve, fazendo aquele barulho do líquido batendo dentro. Ele fez isso, olhando para mim, com um sorriso torto, lento, como quem avisa sem falar. Os outros ficaram atentos. Um silêncio curto se formou entre eles, mas era um silêncio de maldade, não de respeito. Eu senti o coração acelerar. Tum, tum, tum. Eu sentia o som dentro do peito, forte demais. Minhas mãos suavam no cabo da vassoura. Eu pensei em responder. Pensei em dizer qualquer coisa. Pensei em pedir respeito, mas o medo veio junto. Medo de virar piada maior. Medo de apanhar. Medo de ser empurrado. Medo de ninguém me defender. Medo de sair dali pior do que eu já estava. Porque quando a gente é velho e simples, todo mundo acha que pode testar. Testar limite, testar paciência, testar dignidade.
Um deles chegou bem perto e falou alto para quem quisesse ouvir: "Ei, tio, quanto você cobra para limpar meu quintal? Ou faz de graça mesmo?" As risadas explodiram. Teve gente que parou para olhar. Teve gente que riu também. Teve gente que fingiu que não era com eles. Eu senti aquele aperto no peito de novo. Aquela sensação de ser pequeno demais no meio de todo mundo. Eu pensei em Davi Antunes Batista da Silva. Pensei nele, menino, sentado na mesa pequena de casa, fazendo dever com lápis curto. Pensei nele crescendo, treinando, estudando, saindo cedo, prometendo que ia fazer diferente. Pensei em tudo que eu aguentei para ele não passar pelo que eu estava passando. E pela primeira vez naquele dia, eu senti algo mudar dentro de mim. Não foi coragem grande, foi uma coragem pequena, mas firme. Uma voz baixinha dizendo: "Hoje não, hoje chega." Mesmo assim, eu ainda não falei nada. Eu só levantei um pouco mais o corpo, endireitei as costas do jeito que deu. Segurei a vassoura com mais firmeza. Eu não queria briga, eu não queria confusão, mas eu também não queria desaparecer. Eu não queria ser só alvo. Eu estava cansado demais para aceitar tudo calado como sempre. Outro jovem chegou e chutou de leve o que eu estava usando para juntar o entulho, só para provocar. Não foi forte ainda, foi um teste. O balde se mexeu no chão e fez barulho. Eles ficaram me olhando, esperando minha reação. Meu coração disparou mais forte. Eu respirei fundo, bem fundo. O ar entrou pesado, saiu quente. Eu senti minhas pernas tremendo, mas fiquei parado. Eu percebi que algumas pessoas em volta já estavam desconfortáveis. Não era mais só brincadeira, estava ficando feio, estava ficando claro demais. Uma mulher passou e balançou a cabeça, mas não falou nada. Um homem mais velho olhou, hesitou e foi embora. Os celulares continuavam levantados. A humilhação estava virando espetáculo. Eu pensei comigo: se eu reagir, eu viro o errado. Se eu não reagir, eu viro nada. Esse pensamento me apertou por dentro. Eu não queria ser errado, mas eu também não queria ser nada. Eu senti uma raiva quieta subindo, lenta, controlada. Não era vontade de bater, era vontade de ser visto, de ser respeitado, de ser tratado como gente. As piadas continuavam, cada vez mais diretas, cada vez mais perto. Cada palavra parecia puxar mais a corda. Eu sentia que eles estavam esticando, 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 só para ver até onde dava. E eu ali, no meio da Avenida Presidente Vargas, sentindo que aquele dia não ia acabar como todos os outros. Tinha algo diferente no ar, algo perigoso, algo inevitável. Eu ainda não sabia o que ia acontecer. Eu ainda não sabia quem ia aparecer. Eu ainda não sabia como aquilo tudo ia virar. Mas eu sabia de uma coisa: eles tinham passado do limite. E quando isso acontece, quando a corda estica demais, alguém sempre se machuca. Ou quem humilha, ou quem acha que pode humilhar. E quando eu achei que já não dava para piorar, foi aí que entrou alguém que mandava naquele pedaço da rua. Alguém que não gritava, não ria alto, mas que tinha poder só pelo jeito de andar. Eu percebi pela forma como as pessoas abriram espaço, pela forma como os jovens pararam de rir por um segundo. Era um homem forte, camisa escura bem passada, rádio preso na cintura, cara fechada. Um desses seguranças que todo mundo conhece, que se sente dono do chão onde pisa só porque alguém deu uma função para ele. Ele chegou olhando para mim primeiro. Não perguntou nada, não quis saber o que estava acontecendo. Só olhou de cima a baixo, rápido, como quem mede lixo antes de varrer. Eu senti aquele olhar atravessar minha roupa, minha pele, minha dignidade. Ele falou comigo sem levantar muito a voz, mas todo mundo ouviu. Falou assim, seco: "Ô senhor, você não pode ficar aí não, tá atrapalhando a passagem." Eu tentei explicar. Falei baixo, com cuidado, como sempre fiz a vida inteira. Disse que estava limpando, que tinha vidro, que alguém podia cair. Ele nem deixou eu terminar. Levantou a mão, pedindo silêncio, como se eu fosse uma criança que fala demais. "Não quero saber. Isso não é problema meu. Some daqui." A palavra some ficou batendo dentro da minha cabeça.
some, como se eu fosse fumaça, como se eu não existisse. Os jovens olharam para ele e depois para mim. Alguns sorriram, outros deram aquela risadinha curta, satisfeita, como quem ganha reforço. Era isso. Agora eles tinham alguém do lado deles, alguém com uniforme, alguém que mandava. Eu senti o chão sumir um pouco debaixo dos meus pés, porque quando o poder entra na história, a gente que é simples sempre perde. Eu tentei dar um passo para o lado, só para não criar confusão. Mas o segurança veio mais perto. Perto demais. Falou mais baixo ainda, mas com ameaça escondida. Vai embora antes que dê problema. Já tem gente reclamando de você. Eu olhei em volta. Ninguém tinha reclamado comigo. Ninguém tinha pedido para eu sair. Mas ele falou como se todo mundo estivesse contra mim. Como se eu fosse o erro ali. Um dos jovens falou rindo. É isso aí, chefe. Manda embora mesmo. O segurança nem olhou para ele, mas não repreendeu, não mandou calar a boca, não defendeu. Ele ficou do lado do mais forte, do lado de quem parecia pertencer. Eu senti aquela sensação antiga de injustiça subindo, aquela que eu conheço desde novo, aquela que diz, você não vale nada aqui. Eu, Antenor Batista da Silva, senti vontade de sumir de verdade. Senti vontade de largar tudo e ir embora correndo. Senti vergonha, medo e raiva, tudo junto, embolado. Meu peito estava apertado, a respiração curta. Eu pensei em Davi Antunes Batista da Silva de novo. Pensei em tudo que eu ensinei para ele. Pensei se ele me veria ali, sendo tratado daquele jeito. E isso doeu mais do que qualquer palavra. O segurança apontou para a vassoura e falou com desprezo. Isso aí você faz em outro lugar. Aqui não. Ele falou aqui, como se fosse território dele. Como se aquela calçada tivesse dono. Como se eu estivesse invadindo algo só por existir. As pessoas em volta olhavam, mas ninguém dizia nada. Teve gente que desviou o olhar. Teve gente que fingiu mexer no celular. Teve gente que assistiu tudo como se fosse normal. Eu senti que o sistema inteiro estava contra mim. Não era mais só um grupo de jovens maldosos. Era o uniforme, era a autoridade, era a rua. Era o silêncio de quem podia falar e não falava. Eu estava sozinho ali, pequeno, exposto. E isso abre ferida velha. Ferida de quando a gente aprende cedo que justiça nem sempre olha para quem está embaixo. Se você já foi tratado como se não tivesse valor nenhum, como se pudesse ser empurrado de um canto para outro sem explicação, me conta aqui embaixo. Porque essa dor não é só minha, ela mora em muita gente. O segurança deu mais um passo, agora claramente me pressionando. Última vez que eu falo. A voz dele estava fria. Os jovens ficaram atentos, esperando o desfecho. Um deles levantou o celular de novo, filmando tudo. Eu vi a tela apontada para mim. Vi meu reflexo torto ali. Um velho molhado de suor, com roupa suja cercado, sendo expulso como se fosse nada. Eu pensei em obedecer. Pensei em ir embora humilhado mais uma vez. Pensei em engolir tudo como sempre fiz. Mas algo dentro de mim estava diferente. Não era coragem grande. Era cansaço. Um cansaço tão fundo que vira limite. Eu senti que se eu abaixasse a cabeça de novo, alguma coisa dentro de mim ia quebrar para sempre. O barulho da rua continuava, gente passando, moto buzinando, vida seguindo. E eu ali, parado, sentindo que aquele momento estava ficando grande demais, pesado demais. Eu sentia que aquilo não ia terminar só com palavras. A corda estava esticada ao máximo. E quando chega nesse ponto, ou ela arrebenta, ou alguém segura do outro lado. Eu não sabia ainda quem. Eu não sabia como. Eu só sabia que aquele lugar, naquele instante, tinha virado um campo contra mim. E que tudo o que eu tinha vivido até ali estava me empurrando para um momento que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Foi ali, naquele aperto todo, que algo começou a fazer sentido dentro da minha cabeça. No começo eu achei que era só comigo. Só mais um velho sendo zoado. Só mais uma humilhação dessas que acontecem e ninguém liga. Mas quanto mais eu olhava em volta,
mais eu sentia que aquilo não era só sobre mim, Antenor Batista da Silva. Tinha coisa errada naquele lugar, coisa repetida, coisa combinada, coisa que já tinha acontecido antes. Eu percebi pelo jeito das pessoas, não era surpresa no rosto delas, era costume. Era como se elas já tivessem visto aquilo antes, como se aquilo fosse normal. O segurança não parecia nervoso, parecia treinado. Ele não perguntava, não investigava, não tentava entender. Ele só empurrava, sempre para o mesmo lado, sempre para quem era mais fraco. Sempre para quem não tinha roupa boa, nome forte, voz alta. Eu ouvi um cochicho atrás de mim. Duas mulheres falando baixo, achando que ninguém estava prestando atenção. Uma disse, "De novo isso?" A outra respondeu, "Aqui é sempre assim. Quem é simples não pode parar." Aquilo bateu em mim forte. De novo, sempre assim. Não era novidade, era rotina. Aquela calçada não era só um lugar, era um filtro. Quem podia ficava. Quem não podia, sumia. Eu comecei a ligar os pontos. Lembrei de outras vezes que passei por ali e vi gente sendo enxotada. Um rapaz vendendo bala. Uma senhora sentada descansando. Um homem pedindo informação. Sempre alguém simples. Sempre alguém tratado como problema. Sempre alguém empurrado para longe, com cara feia e palavra dura. E quem fazia isso? Sempre alguém com uniforme, com crachá, com poder emprestado. O segurança virou o rosto um pouco e falou baixo no rádio preso à cintura. Eu não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente. Palavras soltas. "Tá dando trabalho, velho. Pode deixar que resolvo." Ele falou isso como quem fala de um objeto quebrado. Não falou meu nome. Não falou senhor. Falou velho. Aquilo me gelou por dentro. Porque quando alguém te reduz a isso, você deixa de ser pessoa no sistema deles. Um dos jovens riu e falou, "Aqui não é lugar para esse tipo de gente." Ele nem sabia quem eu era, nem queria saber. E o pior foi ver o segurança concordar com a cabeça. Pequeno gesto, mas pesado, um gesto que dizia tudo, que confirmava que existia um tipo certo de gente para aquele lugar e um tipo errado. E eu estava no lado errado, não importa o que eu fizesse. Eu comecei a reparar em detalhes pequenos, coisas que antes eu não tinha visto. Um papel colado numa parede mais atrás, meio rasgado, com aviso de proibido permanecer, mas não dizia quem, não dizia por quê, era vago de propósito, para caber qualquer pessoa que eles quisessem tirar dali. Um aviso sem rosto, igual ao jeito que me tratavam. Eu vi o segurança trocar olhar com um homem bem vestido que saía de uma loja ali perto. O homem fez um sinal curto com a cabeça, como quem diz, "Resolve logo." O segurança respondeu do mesmo jeito, nenhuma palavra, só gesto. E eu entendi. Entendi que aquilo não era improviso, era combinado, era interesse, era limpeza social. Tirar quem não combina com a imagem do lugar. Meu coração começou a bater diferente. Não era só medo agora, era indignação. Era aquela sensação de que algo errado está acontecendo há muito tempo e ninguém fala nada porque é mais fácil fingir que não vê. Eu pensei, quantas vezes isso já aconteceu? Quantas pessoas já passaram por aquilo? Quantas foram embora caladas? Quantas engoliram a vergonha como eu sempre engoli? Eu lembrei de mim mais novo. Lembrei de outras humilhações. Lembrei de gente mandando eu sair de canto público como se fosse propriedade privada. E tudo começou a se encaixar como peça de quebra-cabeça. Aquela cena não era exceção, era regra. Eu só estava no lugar errado, na hora errada, ou talvez no lugar certo para enxergar. Um dos jovens falou algo que me marcou. Falou rindo. "Relaxa, ninguém vai defender esse aí." Ele falou isso com tanta certeza que doeu mais do que qualquer xingamento, porque mostrava que eles sabiam. Sabiam que o sistema estava do lado deles. Sabiam que eu estava sozinho. E por isso ousavam mais. Por isso testavam mais. Por isso iam mais longe. Eu senti uma coisa estranha crescer dentro de mim. Não era coragem ainda. Era clareza. Era entendimento. Eu percebi que se eu fosse embora calado de novo, aquilo ia continuar acontecendo.
com outro velho, com outra senhora, com outro trabalhador invisível. E ninguém nunca ia ligar os pontos. Ninguém nunca ia expor o que estava por trás daquele sorriso falso e daquela autoridade suja. Eu olhei para a vassoura na minha mão. Uma coisa simples, de madeira gasta. E pensei que até ela dizia mais verdade do que muita gente ali. Porque ela limpava de verdade, não escolhia quem merecia calçada limpa, não julgava, só fazia o que era certo. O ar ficou ainda mais pesado, as conversas em volta ficaram baixas, os cochichos aumentaram. Eu sentia que algo estava sendo decidido sem eu participar. Como se meu destino estivesse sendo tratado ali, na minha frente, sem que ninguém achasse que eu merecia explicação. Isso me deu um aperto fundo, mas também me deu foco. Agora já não era só sobre eu ser humilhado, era sobre algo maior. Era sobre um padrão, uma injustiça repetida, um abuso escondido atrás de uniforme e sorriso de loja. E eu estava ali, no meio disso tudo, vendo pela primeira vez com clareza, vendo que aquela latinha na mão do garoto não era só brincadeira, era símbolo, era sinal de um sistema que gosta de esmagar quem não reage. Eu ainda não sabia o que ia acontecer depois. Eu ainda não sabia quem ia aparecer, mas eu sabia que aquela história precisava ser contada, que aquilo precisava ser visto. Porque quando a verdade começa a aparecer, mesmo devagar, ela muda tudo. E naquele instante ali na calçada, eu senti que a verdade estava bem perto de explodir. Eu fiquei parado por um segundo, com a vassoura no chão e a mão tremendo no cabo. Eu respirei fundo, bem fundo, tentando puxar ar como se eu puxasse coragem junto. E eu falei comigo mesmo, por dentro, do jeito que eu sempre falei quando o mundo me apertava. Antenor Batista da Silva, você só precisa terminar e ir embora. Era a frase de sempre, a frase que me salvou em muitos dias, a frase que me fez engolir muita coisa. Só que dessa vez, a frase não encaixou direito. Ela bateu e voltou, como se meu peito não quisesse mais aceitar. Eu olhei para o chão, vi o entulho, vi o vidro, vi a sujeira, e eu senti que não era só sujeira ali. Era desprezo, era maldade, era gente brincando de ser dona de gente. Era o sistema inteiro dizendo que eu podia ser chutado para fora como se fosse nada. E isso foi acendendo algo dentro de mim, pequeno no começo, só uma faísca, mas foi acendendo. Eu sabia que, se eu reagisse, eu virava o errado. Eu sabia, eu conheço esse jogo. Se eu levantasse a voz, eu virava o agressivo. Se eu falasse firme, eu virava o velho problemático. Se eu tentasse me defender, eu virava motivo de mais risada. Eu vi isso a vida inteira. Eu vi gente boa ser humilhada e ainda sair como culpada. Eu vi gente simples ser empurrada e ainda pedir desculpa. Eu mesmo já pedi desculpa por coisas que nem eram culpa minha. E isso voltou na minha cabeça como um filme. Eu senti gente passando e olhando e ninguém falando nada. Era como se a rua tivesse combinado de me abandonar. Como se todo mundo tivesse aceitado aquela regra invisível. O fraco apanha calado e pronto. Eu ouvi o barulho de celular gravando. Eu ouvi risada engasgada. Eu ouvi o segurança respirando impaciente, como quem espera eu obedecer e sumir. E eu pensei, se eu for embora agora, eu vou embora igual sempre, com a cabeça baixa, com o coração pequeno, e amanhã vai ter outro velho aqui no meu lugar. Eu pensei na minha casa no Jardim Catarina, naquela parede manchada, naquele portão rangendo. Pensei na minha cozinha simples, pensei no café fraco, pensei na falta que Lúcia Maria Batista da Silva faz em cada canto daquela casa. Pensei nela segurando minha mão quando eu estava cansado, dizendo que eu não podia deixar o mundo me arrancar por dentro. E eu senti uma dor funda, mas ao mesmo tempo, eu senti que aquela dor podia virar força. Eu lembrei de quantas vezes eu fui chamado de velho, como se fosse xingamento. Quantas vezes eu ouvi, sai daqui. Quantas vezes eu fui ignorado numa fila. Quantas vezes eu trabalhei e ouvi que depois paga.
Quantas vezes eu engoli a fome para comprar comida para dentro de casa? Quantas vezes eu fiz de conta que não ouvi piada só para não apanhar? Quantas vezes eu preferi ser invisível porque ser visto doía? E de repente, tudo isso pareceu se juntar dentro de mim, como se a vida inteira estivesse empurrando minhas costas para frente. Eu pensei no meu filho, Davi Antunes Batista da Silva. Pensei nele pequeno, com o olho atento, tentando entender por que o pai sempre ficava quieto. Pensei no jeito que ele me olhava quando alguém me destratava. Aquele olhar que pedia para eu me defender, mas eu dizia, deixa. Eu sempre dizia deixa, porque eu tinha medo. Medo de perder o pouco que eu tinha. Medo de me machucar. Medo de fazer meu filho sofrer. Só que agora, naquele instante, eu entendi uma coisa simples e dura. Meu silêncio também tinha machucado a gente. Tinha me machucado. Tinha ensinado ao mundo que eu aceitava. E eu não queria mais ensinar isso. Eu senti o medo dentro de mim, sim. Medo de levar empurrão. Medo de cair. Medo de ouvir mais risada. Medo de ninguém me defender. Medo de ser humilhado ainda mais. Mas junto do medo veio outra coisa. Uma vontade de não ser esmagado de novo. Uma vontade de não sair dali como um nada. Uma vontade de olhar para mim mesmo depois e dizer, hoje eu não fugi. Eu olhei para os jovens, vi o sorriso deles, aquela certeza cruel de que nada ia acontecer com eles. Eu olhei para o segurança. Vi o olhar frio, a pressa, a ameaça escondida. Eu olhei para as pessoas em volta. Vi algumas com vergonha, outras com curiosidade. E eu senti o meu coração bater forte, como se ele estivesse dizendo, chega. Se você já teve um dia em que você acordou cansado de engolir tudo calado, um dia em que você decidiu que não ia aceitar mais ser tratado como lixo, conta aqui embaixo. Nem precisa explicar muito. Só me diz que entende, porque eu sei que isso acontece com muita gente, e quando acontece, é como se a gente virasse uma chave por dentro. Eu ajeitei o corpo, endireitei a coluna do jeito que deu, firmei os pés na calçada. Eu senti o cabo da vassoura firme na mão, como se fosse meu apoio. Eu não ia bater em ninguém, eu não ia fazer loucura, mas eu também não ia abaixar a cabeça como sempre. Eu ia falar, eu ia me colocar, eu ia mostrar que eu estava ali e que eu era gente. E naquele exato momento eu entendi. Eu não era mais o mesmo Antenor Batista da Silva que tinha saído do Jardim Catarina naquela manhã. Eu ainda era simples, ainda era velho, ainda estava cansado, mas eu não estava mais disposto a desaparecer. Eu respirei fundo mais uma vez. Olhei para a latinha na mão do garoto. Olhei para o celular apontado. Olhei para o segurança me encarando. E eu senti que o próximo passo ia ser o confronto que empurraria tudo de volta para o instante que você já viu no começo, aquele segundo em que a humilhação vira o ponto sem volta. Eu respirei fundo e dei um passo para frente, como se eu estivesse entrando de volta no mesmo círculo que a vida sempre fez comigo. Eu, Antenor Batista da Silva, com o corpo cansado, com a alma cheia de coisa engolida, voltei a varrer como quem segura o último pedaço de dignidade com as duas mãos. Na minha cabeça passaram rápido imagens do Jardim Catarina, da minha casa simples, do silêncio, depois que Lúcia Maria Batista da Silva se foi, das vezes em que eu fui tratado como se não tivesse valor, e do nome do meu filho, Davi Antunes Batista da Silva, que eu repetia por dentro como oração. Eu lembrei que aquele dia não era só mais um. Era a ponta de um iceberg. Era um lugar acostumado a esmagar gente simples. E eu já tinha decidido. Hoje eu não ia sumir. Eu fui até o ponto mais apertado da calçada, perto de um bueiro, bem na linha onde o povo passava colado. A vassoura raspava no chão e o som parecia mais alto agora. Eu juntei um montinho de entulho, pedrinhas, papel, caco de vidro. Eu senti os olhos em cima de mim, senti o celular apontado, senti o riso preso na garganta deles, esperando minha fraqueza. E aí eles chegaram de vez. Eu ouvi a gargalhada estourando atrás de mim, perto demais.
Eu senti um chute forte no balde que eu usava para juntar o lixo, e o barulho do plástico raspando no chão fez meu peito dar um pulo. Por um segundo, o velho costume tentou voltar, baixar a cabeça, fingir que não era comigo, ir embora em silêncio. Mas eu não fui. Eu firmei os pés. Endireitei o corpo do jeito que deu. Minha mão apertou o cabo da vassoura com força. Eu levantei o balde de novo, ajeitei o entulho e quando eu ergui o rosto, eu vi a latinha subindo devagar na mão dele. Eu vi o líquido chacoalhando dentro. Vi o sorriso dele abrir, como se ele tivesse certeza de que eu ia aceitar mais uma vez. Eu vi a rua virando plateia, vi gente gravando, vi o segurança olhando como se fosse normal. E foi aí que o tempo pareceu diminuir. A latinha veio na minha direção. E eu entendi que aquele era o segundo em que tudo ia se repetir, ou mudar para sempre. Quando eu dei mais alguns passos e voltei exatamente para aquele ponto da calçada, foi como se toda a minha vida tivesse feito um círculo completo. Eu, Antenor Batista da Silva, ali outra vez, perto do bueiro, com a vassoura na mão e o corpo cansado, senti que tudo o que eu contei até aqui estava me empurrando para aquele segundo. Nada tinha sido por acaso. Nem minha casa simples no Jardim Catarina, nem os anos de trabalho pesado, nem o silêncio que eu aprendi a usar como escudo, nem as humilhações pequenas que foram se somando até virar um peso difícil de carregar. Enquanto eu juntava o entulho devagar, eu sentia cada lembrança passando dentro de mim como um vento forte. Eu lembrei de mim acordando cedo, da pia fria, do café ralo, da saudade de Lúcia Maria Batista da Silva, da casa vazia quando eu volto cansado. Lembrei das vezes em que fui chamado de velho, como se fosse xingamento, das vezes em que fui empurrado para fora de lugares públicos, das vezes em que engoli a dor só para não piorar a situação. Tudo isso estava comigo ali, naquele instante, enquanto eu abaixava e levantava, juntando pedrinha por pedrinha, como se eu estivesse juntando os pedaços de mim mesmo. Eu também lembrava da injustiça maior que eu tinha começado a enxergar. Aquele lugar não era só um ponto da Avenida Presidente Vargas, era um palco antigo, acostumado a repetir a mesma cena com pessoas diferentes. Gente simples sendo tratada como estorvo, gente invisível sendo empurrada para fora. E eu tinha entendido isso tarde demais, mas tinha entendido. Eu não estava ali só por mim. Eu estava ali representando tudo o que eu tinha visto e vivido em silêncio por tantos anos. Eu sentia os olhares grudados nas minhas costas, sentia o celular apontado como uma arma silenciosa. Sentia a presença do segurança imóvel, esperando eu errar. Sentia os jovens se aproximando, confiantes, como quem sabe que nada vai acontecer com eles. E mesmo assim, algo dentro de mim estava diferente. Eu ainda estava com medo, mas já não era o mesmo medo de sempre. Era um medo misturado com decisão. Eu tinha escolhido não desaparecer mais. Eu estava juntando um montinho de entulho bem na linha da calçada, perto do bueiro, quando eles chegaram de vez. O barulho mudou. A rua pareceu prender a respiração junto comigo. Eu ouvia a gargalhada estourando atrás de mim, alta, debochada, perto demais. Não era surpresa, era confirmação, era o destino batendo na porta. Eu vi o celular apontado na minha direção, vi a tela brilhando, vi meu reflexo torto ali, sendo transformado em diversão. Então veio o chute, um chute forte no balde que eu usava para juntar o lixo. O plástico raspou no chão com um som seco, feio, que ecoou dentro do meu peito. Meu coração deu um pulo. Por um segundo, tudo dentro de mim pediu para fugir, para abaixar a cabeça. Para ir embora como sempre, eu engoli a raiva, engoli a vergonha, engoli o impulso antigo de desaparecer. Mas, diferente das outras vezes, eu não me curvei. Eu, Antenor Batista da Silva, respirei fundo. Firmei os pés no chão. Levantei o balde de novo, devagar, como se cada movimento fosse uma escolha. Ajeitei o entulho com cuidado, mostrando para mim mesmo que eu ainda estava ali. Peguei a vassoura com força. Meu braço tremia um pouco, mas não de fraqueza. Era tensão.
Era tudo o que eu tinha guardado por dentro querendo sair. E foi nesse exato segundo que eu vi a latinha subindo. Eu vi a mão dele armando o gesto, confiante, ensaiado. Vi o líquido chacoalhando dentro, refletindo a luz do dia. Vi o sorriso dele abrir, largo, certo de que ia me reduzir de novo. Vi os outros jovens se ajeitando para rir. Vi a rua virando plateia, vi gente parando, vi celulares se levantando, vi o sistema inteiro pronto para assistir mais uma humilhação comum. Só que ali, naquele instante, eu não era mais só o velho cansado da calçada. Eu carregava comigo tudo o que vivi, tudo o que perdi, tudo o que aguentei. Eu carregava o nome da minha mulher, o olhar do meu filho, os anos de silêncio e a decisão que eu tinha tomado minutos antes. A bebida veio na minha direção, voando exatamente como no começo da história. O mesmo gesto, o mesmo desprezo, a mesma tentativa de me apagar. Mas agora eu estava pronto. O tempo pareceu desacelerar. A latinha no ar, os olhos em mim, o riso prestes a explodir. Eu senti com clareza que aquele segundo não era só o auge da humilhação. Era o último passo antes de tudo virar. O confronto estava ali, armado, respirando junto comigo. E o que viria depois? Ninguém naquela calçada estava preparado para enfrentar. A latinha veio girando no ar, e por um segundo eu vi tudo como se fosse em câmera lenta. Eu vi o brilho do metal. Vi as gotinhas escapando antes de bater. Vi o sorriso do garoto pronto para virar gargalhada. Eu senti a rua segurando o ar, como se estivesse esperando eu ser quebrado mais uma vez. E quando a água tônica me atingiu, bateu no meu peito, no meu pescoço, escorreu pelo meu rosto e ardeu no meu olho. Eu não me encolhi. Eu fechei os olhos por um segundo e respirei. Eu senti a humilhação como uma pancada, mas eu não deixei meu corpo desabar. Eu fiquei em pé. E pela primeira vez em muito tempo, eu levantei o rosto devagar e olhei para eles. Não foi um olhar de briga, foi um olhar de limite, um olhar de acabou. As risadas começaram. Olha ele, mano. Filma a cara dele. Isso, velho, toma. E eu ouvi alguém dizendo que eu merecia só por estar ali. Sujo, simples, como se eu fosse sujeira junto com um entulho. O celular continuava apontado. A rua gravava, a rua ria, e o segurança, com aquele olhar frio, só assistia como se aquilo fosse o normal do mundo. Foi aí que aconteceu a grande virada. Um som de passos pesados cortou o barulho, forte, rápido, decidido. Não eram passos de quem está passeando, eram passos de quem chega para encerrar uma coisa. Eu senti antes de ver, senti o ar mudar, senti a rua ficar menor. As risadas falharam um pouco, como se alguém tivesse puxado o freio. Então eu vi, pelo canto do olho, um homem grande, alto, com um uniforme tático escuro, vindo na minha direção como uma sombra firme. Ele não veio perguntando, ele não veio devagar. Ele veio reto, com o olhar duro, varrendo tudo. E quando ele parou do meu lado, eu senti como se o chão ganhasse peso. Como se, de repente, aquele lugar tivesse regras de verdade. Ele olhou para mim primeiro. Não para os jovens, para mim. E o olhar dele não foi de nojo, não foi de pena, não foi de pressa. Foi um olhar de respeito, de reconhecimento. Um olhar que me lembrava casa, família. E aí, com a voz emocionada, ele disse alto, para todo mundo ouvir, como se estivesse cravando aquilo no chão. Pai! Meu coração falhou uma batida. Eu senti um nó na garganta. Era Davi Antunes Batista da Silva. Meu filho, o mesmo menino do Jardim Catarina que cresceu vendo eu engolir o mundo calado, o mesmo que eu protegi como pude. E agora ele estava ali, do meu lado, com aquele uniforme que fazia muita gente tremer só de olhar. Eu vi o rosto dos garotos mudar na hora. A coragem deles derreteu. O sorriso virou susto, a boca ficou seca, a mão que filmava tremeu e quase deixou o celular cair. Um deles deu um passo para trás sem perceber. Outro engoliu em seco. O riso morreu na garganta, como se alguém tivesse apagado a luz.
Davi Antunes Batista da Silva virou o rosto bem devagar para eles. E eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era um olhar de grito, era pior. Era um olhar de autoridade quieta, de quem já viu de perto o que a covardia faz com as pessoas. Ele falou baixo, mas a rua inteira ouviu, porque naquele instante ninguém respirava direito. Vocês acham bonito humilhar um trabalhador na rua? Acham bonito filmar? O segurança que tinha me mandado sumir ficou duro, parado, pequeno. Ele tentou abrir a boca para explicar, mas não saiu som. Davi Antunes Batista da Silva olhou para ele também. Um olhar curto. Só um. E foi como se o uniforme do segurança perdesse a cor na hora. Davi colocou a mão no meu ombro, firme, como quem segura um mundo inteiro, e falou olhando para mim. Eu cheguei tarde, pai, mas eu cheguei. Foi aí que a verdade começou a aparecer para todo mundo. Não só que eu era pai dele, mas que aquela cena era mais suja do que parecia. Davi Antunes Batista da Silva apontou para o celular que estava filmando e disse: esse vídeo vai virar prova, não vai virar piada. E eu vi a rua mudar. Os passantes que riam começaram a baixar o celular com vergonha. Alguns colocaram o aparelho no bolso rápido, como quem tenta apagar o que fez. Outros ficaram parados, sem saber para onde olhar. Um silêncio pesado caiu. Um silêncio de culpa. Os jovens tentaram se explicar. Foi brincadeira. A gente não sabia. Ele estava no caminho. Mas as palavras dele saíam fracas, tremidas, porque agora tinha peso no ar. Agora tinha consequência. Davi Antunes Batista da Silva chamou 2 policiais que estavam mais adiante no fim da quadra e apontou para os jovens e para o segurança. Sem gritar, sem show, só com firmeza. E naquele instante eu vi a justiça do destino acontecer na minha frente como eu nunca tinha visto. Os jovens, que antes eram valentões, ficaram pálidos. Um deles começou a pedir desculpa olhando para baixo. Outro tentou ir embora, mas foi parado. O que filmava tentou apagar o vídeo e foi impedido. O segurança tentou dizer que só estava mantendo a ordem. Mas agora a própria ordem tinha chegado de verdade. E não era a ordem dele. Era a ordem da lei. Eu vi a vergonha tomar conta deles. Aquele tipo de vergonha que não dá para disfarçar. Aquele tipo que marca, aquele tipo que faz a pessoa entender, nem que seja na marra, que humilhar alguém não é graça, é crime, é covardia. Eu, Antenor Batista da Silva, ali molhado de água tônica, com o olho ardendo, senti algo que eu não sentia fazia anos. Eu senti minha dignidade voltar para o lugar, como se eu finalmente pudesse respirar sem pedir desculpa por existir. Davi Antunes Batista da Silva se abaixou, pegou a vassoura da minha mão com cuidado e colocou de volta como quem devolve um símbolo. Ele falou para mim baixinho, mas eu ouvi como se fosse alto. O senhor nunca foi pequeno, pai. Pequeno é quem precisa humilhar os outros para se sentir grande. E eu olhei em volta e vi que as pessoas, enfim, estavam me vendo. Não como o velho sujo, não como o nada, mas como um homem, um pai, um trabalhador, um ser humano. Naquele momento eu entendi uma coisa que eu queria que você entendesse também. O mundo julga pela roupa, pela idade, pela aparência. O mundo gosta de pisar em quem parece fraco, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando aparece, ela muda tudo. Respeito não é favor, é dever. Coragem não é levantar a mão para o mais fraco. Coragem é segurar a própria maldade e escolher ser humano. E nunca, nunca subestime alguém só porque ele está simples, cansado, silencioso. Você não sabe o que aquela pessoa carrega. Você não sabe quem ela ama. Você não sabe o que o destino está preparando. Se essa história te tocou, se você sentiu essa injustiça comigo e acredita que respeito é coisa séria, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não deixa a covardia vencer no silêncio. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.